Bom dia, galerinha! Estamos aqui em mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre o vértice da parábola. Bom, o vértice de x e o vértice de y. Gente, é importante lembrar aqui o seguinte, olha, nós temos aqui duas representações do gráfico aqui da parábola, certo? E vale salientar o seguinte, essa linha verde que está passando aqui, ó, tá vendo? No vértice da parábola nós chamamos do eixo de simetria, tá certo? Então aqui é o eixo de simetria, essa linhazinha aqui verde. Então vou colocar aqui, ó, esse é o eixo de simetria, certo? Então chamado de eixo de simetria da parábola, ela vai passar nesse pontozinho aqui, dividindo a parábola em duas partes iguais. Então o eixo de simetria aqui, quando a concavidade é voltada para cima, eixo de simetria aqui quando a concavidade é voltada para baixo, tá certo? Ok? Bom, vale salientar duas coisas importantes. Quando a concavidade é voltada para baixo, a minha parábola tem valor máximo. Isso mesmo, pessoal, valor máximo. Porque ela vai atingir o ponto máximo aqui, ó, a altura dela. Imagine se você jogar uma pedra, a pedra vai atingir a altura máxima aqui, ó, tá bom? Na questão aqui do valor da função y. Então, valor máximo. Nesse caso aqui, nós temos ponto de mínimo, ou valor mínimo, certo? Aqui é o ponto mínimo que a função vai atingir para y. Então, valor mínimo, valor máximo, tá certo? Ok? Bom, para calcular os vértices aqui dessas parábolas, o vértice da parábola, as coordenadas da parábola, nós temos a seguinte formulazinha. X do vértice, para calcular o x do vértice, isso aqui vai ser igual a menos b sobre 2a. Então, aqui eu vou calcular x do vértice. E para calcular o y do vértice, é uma maneira mais simples, é só você substituir o valor do x do vértice na função, tá certo? Ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Bom, então dada a função g de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1, calcule o x do vértice e y do vértice. Bom, para calcular o x do vértice, nós vamos substituir aqui, ó, nessa formulazinha aqui, tá certo? Então, você vai calcular o x do vértice por essa formulazinha apresentada aqui. Então, vou colocar aqui do lado, ó. X do vértice... Gente, quem é b? Isso é importante. Na função aqui, o valor do coeficiente a é menos 2. O valor do coeficiente b é 4. E o valor do coeficiente C é menos 1. Então, o valor do coeficiente C é menos 1. A formulazinha é menos B sobre 2A. Então, quem é B? B é 4. Então, está negativo, vai ficar menos 4. Sobre 2 vezes A. Quem é A? Menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Certo? Isso aqui vai ser igual a menos 4 sobre menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, o valor do x do vértice é igual a 1, positivo, tá certo? Quando você divide aqui, divisão com sinais iguais, a resposta é positiva. Para calcular o y do vértice, você vai substituir na função, tá certo? É como se a função tivesse assim, ó, g do x do vértice é igual a menos 2 vezes x do vértice ao quadrado, mais 4 vezes x do vértice menos 1. Então, você vai substituir o x do vértice aqui, ó, na lei de formação, pessoal. Então, observe como é que vai ficar aqui. Vai ficar g de 1 é igual a menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1 menos 1. Certo? Então, g de 1 vai ser igual a menos 2 vezes 1, primeiro resolve a potência, mais 4 vezes 1, 4 menos 1. Agora, realiza aqui a multiplicação. G de 1 é igual a menos 2 vezes 1, totaliza menos 2, mais 4 menos 1. Ok? Então, aqui a nossa resposta
G de 1 vai ser igual a... Aqui pode realizar, quem você quiser primeiro, tá certo? Então, menos 2 com mais 4 vai dar um 2 positivo, subtrai e conserva o sinal do maior módulo, menos 1. Então, a resposta de G de 1 vai ser igual a 1. Bom, então o vértice, as coordenadas do vértice aqui, ó, vamos chamar o vértice, vai ser 1 e 1. Então, quando x do vértice foi 1, y do vértice também foi 1. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa aula aí. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula. Que o Senhor abençoe vocês. Que vocês possam tirar um momento de oração e ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tchau, tchau, galerinha.